Coming down in a sunny day. Como eu disse, a gente está tocando um pouquinho aqui para quem acabou de entrar, esperando só mais alguns minutos para a gente poder começar a aula interativa, uma aula demonstrativa da metodologia interativa da Escola de Idiomas parceira da CBTRI. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Ok, agora a última, e a última eu vou dar para você a chance de completar a frase aqui, depois eu vou fazer as perguntas. Agora uma questão, geralmente nesse tipo de aula é mais confortável, claro, a gente ficar com a câmera desligada, como a maioria de vocês está, e tudo bem, não tem nenhum problema. Claro que eu, como professor da turma de vocês aqui hoje à noite, gostaria muito de me conectar aí, olhos nos olhos com vocês. Claro, se você estiver numa situação aí que não dá para abrir a câmera, por favor, não abra. E se você não se sentir confortável também, não abra a câmera, tá bom? Mas se você se sentir confortável, a conexão olho no olho realmente é muito mais agradável para quem está do lado de cá e espero para quem esteja desse lado aí também, tá joia? Mas, inclusive, eu vou precisar de interagir, né? Fazer algumas perguntas para algumas pessoas, por isso que se a gente conseguir se conectar olho no olho é bem mais legal, tá bom? Mas, enquanto isso, tem uma outra música aqui que eu gostaria de cantar para vocês, e vocês podem, inclusive, tentar completar. Claro que nós temos aí pessoas com níveis de inglês diferentes, né? Pessoas com níveis de inglês diferentes, certamente. Eu vou explicar como que a gente vai fazer hoje com essa questão da diferença de níveis de inglês, né? Olá, Luiz, obrigado por abrir a câmera, como vai? Tudo bem? Claro que se você estiver começando, talvez seja difícil para você completar aí, mas talvez não seja, né? Olá, Mário. I can get no satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I try, and I try, and I try, and I try. I can't get no, I can't get no. When I'm driving in my car, and the man comes on the radio, he's telling me more and more about some useless information to supposed to fire my imagination. I can't get no, 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 no. Hey, hey, hey. Já estamos acabando e a gente já começa a aula, tudo bem? Última hora. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I tried, and I tried, and I tried, and I tried. I can't get no. E aí as respostas? Quem quer dar as respostas aí pro nosso fantástico quiz do satisfaction, essas palavras aí? Deu para pegar aí, Mário, Luiz? Facinho? Quais seriam as palavras? Pode falar, coragem, coragem. Mesma coragem que você tem aí na prova. Se não deu, não tem problema, a gente passa aqui as respostas. Então, tá aqui, satisfaction, car, information, imagination. Mas não tem problema nenhum, vamos lá. Então agora aqui, só alguns recados para vocês. Então o primeiro recado, queria agradecer ao Luiz, ao Mário, vocês outros, Paulo, Ana, Isabela, Moisés, Ana Paula e Arthur, se vocês se sentirem confortáveis para abrir a câmera, a gente agradece porque a gente consegue se conectar muito melhor, tá bom? Podem deixar os microfones abertos, inclusive durante a aula,
A gente sempre pede que os alunos deixem os microfones abertos justamente para a gente ter um dinamismo maior. A gente faz a pergunta para o Luiz responde rápido, a gente faz uma pergunta para a Isabela, ela responde rápido, para não ter esse segundinho de ligar o microfone e desligar o microfone para a gente vai perdendo um pouquinho de tempo aí de dinamismo, tá? Então já estou dizendo aqui como que o TFLA de idiomas funciona durante as aulas. A gente pede sempre os alunos para estarem com os microfones abertos e com as câmeras abertas. A aula demonstrativa de hoje, para vocês entenderem como que nós trabalhamos aqui, nós somos a escola de idiomas parceira da CBTRI, com vários benefícios aí para os federados da CBTRI. Então, a aula é para vocês entenderem mais ou menos como funciona a dinâmica. Só que o idioma inglês é o maior interesse da maioria, né? É o idioma universal, é a língua franca. A gente chama de língua franca uma língua de comunicação entre os países, não necessariamente entre Estados Unidos e Inglaterra, claro que é o inglês, mas, por exemplo, entre o Japão, um japonês e um belga, provavelmente eles vão conversar em inglês. Entre um chinês e um brasileiro, provavelmente, na grande maioria das vezes, eles também vão conversar em inglês, né? Então é por isso que a gente chama de língua franca, é a língua de comunicação do mundo. E é o maior interesse de todos. Só gostaria de dizer que nós também temos francês, espanhol e italiano, além do inglês, caso algum de vocês se interesse por outro idioma além do inglês, e os benefícios aí para os federados da CBTRI são os mesmos. Tudo bem? Agora, a aula demonstrativa de hoje, ela é uma simulação de como a gente faz na aula real do TFLA Idiomas. E para que a aula da metodologia do TFLA Idiomas funcione, a gente precisa que as pessoas estejam mais ou menos niveladas no quesito produção oral. Existem várias pessoas que conseguem ler em inglês muito bem, conseguem ler um manual, conseguem ler textos de interesse, textos técnicos, né? Muito engenheiro, médico, advogado, conseguem ler textos técnicos, mas na hora de falar, eles têm muita dificuldade. E 99% dos adultos funcionam exatamente assim. Escrevem com mais facilidade, talvez escrever até não, mas leem com mais facilidade, mas tem mais dificuldade na hora de falar. Só que na hora da viagem, na hora da entrevista de emprego, da viagem para a competição, é o falar que realmente importa. Claro, o falar e o escutar. São as habilidades orais que a gente chama de automáticas. Elas têm que ser ali na mesma hora, né? Você tem que responder na mesma hora. Não dá para esperar, não dá para olhar no dicionário. Então, por isso que a gente treina os alunos desde o início nessas habilidades que a gente chama de automáticas. Tá bom? Isso é super importante. Então, na metodologia do TFLA é interativo o tempo todo e tem que estar mais ou menos nivelado. Por isso que qualquer um de você que tenha já um determinado nível de inglês, a gente vai pedir para você fazer um nivelamento. Tá? Depois da aula demonstrativa de hoje, você gostando, tomara que eu consiga fazer você gostar e ter muita vontade de ter esse treinamento em inglês e chegar nos seus objetivos lá, né, com inglês claro, fluente, que é isso que a gente quer, através de treinamento. Claro que você vai ter que passar por um nivelamento para a gente ter uma ideia de quanto de inglês que você possui, para você entrar ali mais ou menos em um nível que te puxe e que ao mesmo tempo seja adequado, porque a gente trabalha com degraus. Cada aula é um degrau, então não adianta nada você querer pular vários degraus, estamos falando de produção oral, tá bom? A gente foca muito na produção oral. Então cada aula é um degrau para você subir e a partir daí você treina em casa e chega na aula seguinte com esse conhecimento não aqui na cabeça, não adianta nada. Para a gente conhecimento não adianta, o que importa é a habilidade, idioma é habilidade. E vocês que são atletas devem entender isso muito bem, né? Não adianta nada você dizer assim, você deve esticar o braço com um ângulo de 45 graus, eu devo estar falando aqui uma grande bobagem, me perdoem, você deve alongar com um ângulo de 45 graus e 3 minutos, devo estar falando uma grande bobagem aqui, não adianta nada você só pegar essa teoria, que é como várias pessoas estudam idiomas através de gramática. E a gente faz a coisa muito prática. Você tem que chegar lá, correr, claro, e entender o que tem que fazer, mas já entrar na prática e já fazer a coisa andar, né? Então, o nivelamento é muito importante, claro, isso é uma segunda etapa depois da nossa aula de hoje. Então, aí você pode perguntar assim, puxa vida, mas como que ele vai fazer então, se várias pessoas aqui tem um nível iniciante, mas outros têm... Espera que eu estou admitindo aqui algumas pessoas. Vários têm um nível já de algum nível de inglês, né? O que a gente faz? Por isso, nós escolhemos dar a aula em outro idioma. Hoje a aula não vai ser de inglês, porque eu tenho que aumentar a probabilidade de todo mundo estar mais ou menos no mesmo nível. Tudo bem? Então, se vocês aceitarem o desafio, a aula de hoje vai ser em italiano nível 1.
sua primeira aula de italiano na vida, mas é claro, o objetivo aqui é demonstrar a forma com que nós ensinamos, tá bom? E aí, claro, é só você associar. Peraí, se ele está fazendo isso em italiano é porque o meu professor de inglês vai fazer a mesma coisa em inglês. Tudo bem? Então é só esse mesmo o desafio. E aqui está o início da nossa aula de italiano. A nossa metodologia, ela foca em quê? Comunicação. E a gente acredita que a partir do momento que você se comunica, você passa a ficar mais entusiasmado, você tem mais estímulo. É quando você atinge a primeira meta sua lá no treinamento, né? No seu treino, você atinge a primeira meta, você começa a ficar estimulado, começa a ficar feliz. Você estimula cada vez mais para ir para a próxima meta. Né? Só um minuto. Então você fica um pouco mais estimulado, um pouco mais entusiasmado. A partir daí, você estuda cada vez mais, no nosso caso, e fica mais estimulado ainda, mais entusiasmado. Então é como se fosse uma injeção de ânimo junto com esforço. Né? É mais ou menos por aí que a gente quer, que a gente acredita aí na aprendizagem de idiomas exatamente dessa forma, que é muito parecido aí com o que vocês enfrentam, os desafios que vocês enfrentam aí na questão de treinamento de esportes. Então é a comunicação que traz estímulo, que traz mais comunicação ainda. Tudo bem? Então vamos lá? Eu precisaria de alguns voluntários que não necessariamente tem que ser o Luiz, o Mário e o Gabriel que abriram a câmera, tá? Pode ser qualquer pessoa, mas eu precisaria de mais ou menos 2 ou 3 voluntários para participar da aula de italiano com a gente. Aí eu quero dizer para você o seguinte, é italiano básico, vamos começar do início mesmo, pode ficar tranquilo. Oba, Ana! Muito bem, Ana, obrigado. É do início mesmo, você pode se sentir confortável e aqui está todo mundo no mesmo barco, tá bom? Estamos todos no mesmo barco. É claro que a gente tem uma tendência a ficar um pouco acanhado, né? Normal, normal. Mas teríamos mais um voluntário aí para entrar na aula de italiano conosco? É a sua grande oportunidade, hein? Quem aqui já teve alguma aula de italiano na vida? Você pode começar a destravar e querer ir para Roma, querer para Nápoles daqui a pouco. Talvez você até troque o seu idioma de interesse do inglês para o italiano, né? Então, tem mais algum candidato? Io sono laureata in italiano. Ah, Anna, laureata in italiano, cosa posso fare adesso? Anna, c'è bisogno di essere iniziante nella lingua, Anna. L'unica lieva che ha accettato la sfida è una ragazza. Però io non parlo molto, io non parlo molto. No, Io io ho posso. dimenticato molte cose. Hai dimenticato molta cosa? No, ma veramente no. Allora, io ho bisogno di due altre persone per fare la lingua, perché veramente non può essere con te. Non può essere con te perché è veramente dall'inizio, capisci? È veramente dall'inizio. Então, Ana, Capisco. a aula que está preparada aqui é para iniciantes de italiano. Senão é melhor eu fazer em inglês mesmo, entendeu? Porque em inglês eu tenho níveis diferentes. Então, puxa vida, logo a aula que eu escolhi. Se eu trocar para francês, hein? Peraí, deixa eu ver se eu consigo trocar rapidinho aqui. Mas primeiro eu tenho que saber se tem os voluntários aí para aula de italiano, porque o francês é um pouquinho mais difícil, tem que fazer biquinho, voiture, aí o francês ele é um pouquinho mais difícil. O italiano é mais tranquilo. Nós não temos nenhum voluntário para aula de italiano? Vocês viram que a Ana foi bem corajosa, mas é porque ela já sabe, né? A Ana quer o italiano. A Ana entra no francês também, Ana? Falo nada. Je ne parle pas français. Opa, a Ana já está avançada demais até no francês. Então deixa eu passar a aula aqui. Não falo nada, nada de francês. A única coisa que eu falo é je ne parle pas français. Não, mas a demonstração, porque para que eu demonstre a metodologia, eu preparei uma aula assim, aula um, entendeu? É a pessoa que está começando. Claro que a maioria de vocês já deve ter alguma base de inglês e a gente faria um nivelamento para que vocês entrem no nível correto de inglês, né? Mas eu preparo a aula num idioma diferente justamente porque a maioria das pessoas tem um nível diferente de inglês, entendeu? Então, mas você topa o francês, Ana? Nossa, não Opa, sei nada. tudo bem. Tem mais alguém que toparia o Eu francês topo também? também. Ô, Mário, beleza, obrigado, obrigado. Então já temos aí os 2 voluntários para a aula de francês. Agora deixa eu só trovar o arquivo aqui. Trovar, já estou falando em italiano misturado. Deixa eu só encontrar o arquivo aqui, porque eu estava com o arquivo de italiano aberto. Um momento, por favor. É isso que tem jogo de cintura, tá vendo, chefe? Jogo de cintura você prepara uma coisa e tem que fazer outra. É assim, ó. Mas os atletas também sabem que tem imprevistos aí no meio do caminho.
Então vamos agora à aula de francês. Então vamos lá. Aqui está. Então nós temos aí, Ana, se você se sentir confortável, você abriria a câmera, só porque aí você vai aparecer aqui no topo para mim. Ana, me ouviu? Você prefere a câmera fechada, né? Abri alguma coisa. Engraçado. Não, tem problema não. Vamos lá assim mesmo então. Então nós temos o Mário. Mas tá aberto, é estranho. Tá Nós que não estamos, aberto. nós que não estamos vendo você. Mas tudo bem, problema nenhum. Então o que que nós vamos fazer? Gente, eu quero que vocês observem como eu vou trazer a aula aqui com a Ana e com o Mário, que é uma forma que a gente usa para estimular justamente a comunicação. Inclusive aqui no TFLA, os professores têm a seguinte lei que eles têm que seguir, que é o aluno fala mais que o professor. O professor dá a pronúncia, ele dá o modelo, mas é o aluno que tem que falar mais. Ele tem que entender o que é que ele está falando e falar mais. No início, a gente pode usar um pouco de português? Pode, no início. Depois, não existe mais português dentro das aulas. A partir do momento que a gente entende que o aluno está compreendendo o que ele está falando, a gente não precisa mais usar português. Por quê? A gente quer que toda a aula seja uma imersão no outro idioma, que é para ativar a região do cérebro que vai fazer você. É o que dizem, pensar em inglês. Nada mais é do que você fazer conexões sem demorar. Pensar em inglês é fazer conexões sem demorar, sem ter que recorrer ao idioma materno, que é o português. Entenderam? Então a gente que treina idiomas e gosta de idiomas, a gente faz justamente isso. Simplesmente treino. É o treino. Da mesma forma que vocês treinam muito para o esporte, a gente treina muito aqui para os idiomas. Tudo bem? Então vamos lá. Como que a gente começa aqui? Vamos começar a aula de francês aqui, ok? Salut! Ana. Eu vou chamar a Ana de Ana e o Mário de Mario, tá bom? Porque já estou colocando o sotaque aí. Mario e Ana, d'accord? Salut, Ana! D'accord. Salut Renan. D'accord? Salut, Mario! Salut. Je m'appelle Renato. Et vous, Mario? Je m'appelle Mario. Parfait. Et vous, Anna? Je m'appelle Anne. Anne, oui, c'est bien. Salut, Anne. je m'appelle Renato. Je suis marié. Je suis marié. Et vous, Anne? Ne suis mariée. Ah, je suis marié. Et vous? Je non suis Oh, non. ah, célibataire? Célibataire, Minha ouh! internet falhou. Je suis marié. Et vous, Anna, célibataire? Ouh, célibataire. C'est ça? Célibataire? Oui, célibataire. Célibataire? Célibataire. Je Je suis suis célibataire. parfait. Et vous, Mario? Je suis Je suis célibataire. Ah, d'accord. Je suis marié. Et vous, Anna? Je suis célibataire. Parfait. Et vous, Mario? Je suis célibataire. Parfait. Attention, attention, attention. Salut, je m'appelle Renato. Je suis marié. Salut, je m'appelle Renato. Je suis marié. Et vous, Mario? Salut. Je suis Mario. Je suis célibataire. Parfait. Et vous, Anna? Je suis Anna, je suis célibataire. Parfait. Je suis Anna, c'est bien. Ou je m'appelle. Je m'appelle Mario. Je suis célibataire. Répétez, Mario, s'il vous plaît. Répétez, please. Je m'appelle Mario. Je suis célibataire. Je suis Mario. Je suis célibataire. Et avec je m'appelle. Je m'appelle Mario. Je m'appelle Mario. Parfait, parfait, parfait. Attention, attention. J'étudie à
TFLA. J'étudie à TFLA. Et vous, Anne? Je suis, J'étudie. mas Étudie. J'étudie. J'étudie à TFLA. Et vous? ah, j'étudie à TFLA. Parfait. À TFLA? Ah, très bien, très bien. Et vous, Mario? Tu étudies à TFLA, à UFMG, à UFRJ. Où vous étudiez? Je suis, j'étudie à TFLA. Parfait, parfait. Maintenant, salut, je m'appelle Renato, je suis marié, j'étudie à TFLA. Et vous, Mario? Je m'appelle Mario, je suis célibataire. Euh, j'étu- j'ai étudié à TFLA. Parfait. Et vous, Anna? Salut, je m'appelle Anna, je suis célibataire, j'étudie à TFLA. La prononciation, j'étudie, j'étudie. J'étudie. Parfait, j'étudie. Répétez. Anna, j'étudie. J'étudie, Parfait, parfait, j'étudie à TFLA. parfait. Attention, je travaille. Je travaille à TFLA. Et vous, Mario? Euh, je travaille à Ifbayan. Ah, parfait, parfait, c'est bien. Attention, prononciation. Je travaille. Répétez. Je travaille. Parfait, parfait. Et vous, Anna, où est-ce que vous travaillez? Travaille à TIM. Parfait, parfait. Attention maintenant. Attention. Salut, je m'appelle Renato. Je suis marié. J'étudie à TFLA. Je travaille à TFLA. Et vous, Mario? Salut, je m'appelle Mario. Je suis célibataire. Je travaille Ifbayan et J'étudie. je- j'étudie à Elia. TFLA. Parfait, parfait. Et vous, Anna, s'il vous plaît? Salut, j'ai, j'ai pas, Je m'appelle. si je parle, je m'appelle, Je m'appelle. je m'appelle, je je m'appelle Anna, Ah, j'ai, je célibataire, tu dis célibataire, je suis. je, je suis, je suis, je suis célibataire, Ouais, oui. j'ai j'ai étudié, J'étudie. j'ai étudié TFLA Oui. et j'ai travaillé, travaillé, Je, je travaille. Je travaille. j'ai travaillé à Chine. Parfait, parfait. Très bien, très bien. Attention. Moi, s'il vous plaît. J'aime la musique. Tru. J'aime la musique. Ah, J'aime le sport. J'aime le sport, d'accord? Le sport. Et la musique. J'aime la musique et le sport. Et vous, Mario? J'aime triathlon. Ah, très bien, très bien. Est-ce que vous aimez la musique aussi? Si. Ah, oui. Oui, Oui, répétez, Mario, s'il vous plaît. j'aime triathlon
et la musique. La musique. Et vous, Anna, est-ce que vous aimez la musique? J'ai- J'aime, j'aime sport. J'aime le sport. Je vais écrire. J'aime le sport. Le sport. Répétez. J'aime le sport. Et la musique, Anna, et la musique. Drum, drum, drum. Ah, j'aime le sport et la musique. Ah, parfait. J'aime le sport et la musique. Ah, aussi. Aussi, c'est bon, hein? J'aime le sport et la musique aussi. J'aime le sport et la musique aussi. J'aime j'aime le sport et la musique. Aussi. Et la musique aussi. Ah, parfait, attention. Salut, je m'appelle Renato, je suis marié, j'étudie à TFLA, je travaille à TFLA. J'aime la musique et le sport aussi. Et vous, Mario? Salut, je m'appelle Mario, je suis célibataire, j'étudie à FTLA, Je vais je, écrire. je travaille à IF Baiano, j'aime la musique D'accord. Et le sport? le sport. Et le Très sport. Le sport. Parfait, Mario. Parfait, Mario. Et vous, Anna? Salut, je m'appelle Anna, je suis célibataire, j'étudie à TFLA, Ah, je travaille à Tim et j'aime le sport et la musique. parfait. Seulement la prononciation, j'aime la musique et le sport. J'aime, j'aime, Parfait, parfait. Ah, j'aime. seulement um pouco de português. Teve gente que acabou de entrar, a pessoa deve não estar entendendo nada, né? O que, que esse pessoal está falando uma língua diferente aí? A gente está fazendo francês por quê? Porque nós entendemos que a chance de termos quase ninguém sabendo um pouco de francês, para a gente dar uma aula inicial, para vocês entenderem como funciona a metodologia, por isso que eu escolhi o francês, porque geralmente o inglês nós temos pessoas de níveis muito diferentes, tá bom? Só por isso mesmo. Que aí depois, quando vocês forem estudar inglês no TFLA, aí a gente vai ter um nivelamento individual com cada um, justamente para entender o momento da produção oral de cada um. Tá joia? Alors, attention, pour finir. Salut, je m'appelle Renato, je suis marié, j'étudie à TFLA, je travaille à TFLA. J'aime la musique trum, trum, et le sport. J'aime la musique et le sport. Et vous, Anne, s'il vous plaît. Salut, je m'appelle Anna. Je m'appelle, non, je, je suis célibataire. J'étudiais à TFLA. Ouais. Travaillé à Tim. Travail. Je travaille. Je travaille Tim, à Tim. Ah. Et j'aime le sport et la musique. Parfait, parfait, parfait. Très bien. Et vous, Mario, s'il vous plaît. Salut, je suis Mario, je m'appelle Mario, je suis célibataire, je travaille IF Baiano, j'aime les sports et la J'aime, musique. j'aime. J'aime les sports et la musique. Oui, parfait, parfait. Attention, maintenant, attention. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Par exemple, j'aime le sport. Je n'aime pas Flamengo. Je n'aime pas Flamengo, d'accord? Gabriel aime Flamengo, mais je n'aime pas Flamengo. Je n'aime pas la viande.
Je n'aime pas la viande. La viande, carne. Je n'aime pas la viande. Je n'aime pas flamingo. Et vous, Mario, qu'est-ce que vous n'aimez pas? La viande, qu'est-ce que c'est la viande? Carne. Et vous, Mario? Je n'aime pas Flamengo. Ah, très bien, très bien. Et vous, Anne, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je Anne? n'ai pas, je n'ai pas flamel. Je n'aime pas Sauvage? Flamengo. Ah, parfait. Je n'aime pas Flamengo. Parfait, parfait, parfait. Très bien. Je n'ai pas flamel. Ok, ok, ok. Gente, essa brincadeira de futebol a gente nem faz, não, tá? Porque tem gente que leva muito a sério. Mas foi só para mostrar para vocês que a gente também ensinou aqui a negativa, tá bom? Deixa eu só. Porque tem gente que entrou e saiu, por isso que eu tô colocando o pessoal para dentro aqui. Vamos lá. Deu para vocês terem uma ideia de como que a gente faz. É claro que o que faltou aqui? Diálogo, né? Que uma pessoa faz pergunta para outra, que é uma coisa que a gente faz muito também. Chega um momento que o professor, depois que ele dá para os alunos os instrumentos, por exemplo, vocês aí já conseguiram falar alguma coisa. Qual seria o próximo passo? Pergunta e resposta entre um aluno e outro. E qual seria o próximo passo? Os alunos têm isso escrito em algum lugar, né, ou no livro, né, no material que a gente usa, e os alunos levam isso para casa com o áudio para eles treinarem aquilo que foi dado em aula. Então, passo 1, você tem isso que a gente fez aqui, começando do zero. Passo 2, os diálogos dentro de sala. Passo 3, você tem que fazer um trabalho autônomo em casa, com a escuta e o treino. Você tem que treinar oral também. Pode ser na frente do espelho, onde você quiser. Escuta, fala e tem a parte escrita para você consolidar. Entenderam? Então o idioma, a gente acredita que tem que ser mão na massa. Se a gente tem o curso aqui, ele é de 4 vezes por semana, não é de 2. 2 vezes por semana é com o professor em sala. Mas, de certa forma, para que você tenha aproveitamento, você tem que ter os outros 2 dias, que é o que a gente chama de treinamento, de treino autônomo, tá? Então, o que vocês aprenderam aqui, Ana e Mário? Amanhã, a probabilidade de vocês terem esquecido é altíssima. Só que se vocês tiverem um áudio e uma parte escrita, vocês vão se lembrar. Opa! E aí, quando vocês chegarem na aula seguinte, vocês vão estar em outro nível, prontos para receber mais conteúdo. Por isso que eu disse no início que é degrau por degrau. Entenderam? Então é mais ou menos assim. A gente faz muito interativo. Não adianta nada ficar lendo teoria de gramática, que o do, que o does, que o did. Isso existe, isso está lá no material para a gente ter uma teoria, mas a gente faz a coisa totalmente prática, como fizemos aqui. Tá bom? Passo 1, interação em aula. Passo 2, pergunta e resposta em aula. Passo 3, você leva isso para casa e chega na aula seguinte em outro nível para que a gente prossiga com o conteúdo. Mas, de qualquer forma, o que precisa ser feito é o nivelamento de inglês de cada um. Tá joia? A demonstração é curta assim mesmo. E o que eu vou pedir para vocês agora? Primeiro, a gente vai mandar para vocês aqui no link do chat um formulário. Eu vou copiar e colar aqui no chat, que eu vou pedir para vocês preencherem agora. É mais um feedback sobre o meu trabalho. Tudo bem? O trabalho nosso aqui do TFLA, se o aulão foi interessante ou não, o que poderia ter feito para demonstrar mais a metodologia e também para você dizer, opa, estou interessado, não estou interessado, eu quero saber mais, eu não quero saber mais. E para quem preencher esse formulário, o Gabriel que está aqui, estão vendo? O Gabriel Ciarelli, super diabético, ele é do nosso time e ele que faz, ele é responsável pelos alunos os novos alunos aqui do TFLA. Inclusive é super parceiro aí do Virgílio, né, lá de 1950, né, Gabriel? Pela idade de vocês aí, super parceiro do Virgílio. Então, a gente, ele tem uma surpresa para vocês com uma condição um pouco melhor do que aquela condição que nós já apresentamos, tá? Aí para vocês responderem o formulário. Enquanto eu coloco o formulário aqui no link para vocês, quem tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade, pode me fazer aqui, pode abrir o microfone, fazer a pergunta ou colocar no chat, da forma que vocês preferirem. Estou aqui à disposição. Enquanto isso, eu já estou copiando e colando aqui o link. Alguma dúvida com relação a... Tem uma
É o material que é livro, ele tá incluído, ele vai estar incluído no valor ou é a parte? Ótima pergunta, Ana, ótima pergunta. Deixa eu só colar aqui agora. Pronto. Ah, não, não chegou para vocês aí não, né? Opa, vou no chat. Eu não estou conseguindo mandar mensagem não. Gabriel, posso mandar no seu o link? Peraí, Renato, deixa eu ver se eu consigo enviá-lo aqui. Peraí. Você está com ele aí? Sim, um momento. A Ana Paula mandou. A Ana Paula mandou, gente. A Ana já mandou. Ótimo. Todo mundo recebeu o link que a Ana Paula mandou? Recebeu aí, Luiz? Recebi, Ótimo. recebi. Tá no chat, Luiz. Olha aí. A Ana recebeu, tá no chat aí do Zoom. Então é o seguinte, a Ana fez uma pergunta muito importante, que é a seguinte: o material está incluído no valor que já foi anunciado ou não? Se você ler lá na landing page, Ana, lá embaixo está falando. O material, ele sempre, ele não está incluído aí, tá? Mas é um material anual. Então, em termos de material, você pode ter certeza que o valor é bem tranquilo. É como se você estivesse pagando lá R$ 12 por ano de material, uma coisa assim. Ó, R$ 12 por mês. Então, ele é bem em conta, tá? Mas pode ser, o material ele sempre demora um ano, só que cada um de vocês vai ter que fazer um nivelamento se você não for iniciante. Se você realmente for iniciante, totalmente iniciante em inglês, você não vai precisar de nivelamento. Aí o seu material vai demorar um ano para ser coberto. A não ser que você comece a apresentar um desenvolvimento tão rápido que a gente vai ter que te adiantar, vamos dizer, entendeu? Isso realmente a gente é muito pouco burocrático no TFLA. Como a aula é interativa, nós vamos observar quem tem até um desenvolvimento acima da média. E a gente vai dando corda para quem precisa de dar corda e vamos dando suporte para aqueles que precisam, através do que a gente chama de aulas de monitoria, tá? Então eu vou dar para vocês alguns minutos. Aonde estão os valores? Eu vou passar para você, eu vou pedir o Gabriel para passar no seu WhatsApp, Ana. Ah, ainda não passou não, né? Começou. Não, na verdade, para você se inscrever para esse aulão, tinha uma página com essas informações, mas eu vou pedir para o Gabriel te mandar. Se você não se importar, Eu não recebi. não tem problema não. Se você não se importar, Gabriel, você tem o telefone já da Ana, Ana Moreira? Se não tiver, Já, Tem, porque ele tem. Vamos mandar no Já. grupo do WhatsApp. isso, boa ideia. É só Ele me mandou mensagem dizendo que começou. entendi. Sabe aquele Vou mandar link, sabe aquele link do Vou mandar conteúdo? um oi para ele. o ano, o final do seu celular é 60,90, não é? Perdão, 46,90. 46, acabei de te mandar um oi, Gabriel. Perfeito. De Obrigado, qualquer Ana. forma, o Tá. link, a gente pode colocar o link no grupo do WhatsApp agora? Deixa eu só procurar ele aqui. Eu mando lá. Eu mando lá. Ah, ótimo. Então tá. Só colocar no grupo do WhatsApp, onde estão todos, o link que tem todas as informações detalhadas. Mas, Ana, eu estou dizendo aqui, não é porque eu não quero dizer não, tá? É até bom ter tudo escrito, né? Que aí fica a coisa bem determinada, mas eu posso responder todas as perguntas. Foi a Isabela que colocou aqui os valores. Os valores estão justamente nessa landing page que vai ser colocada aí no grupo do WhatsApp neste momento. Deixa eu ver. Acho que é a Isabela que vai colocar lá, né? Eu sou da CBTRI, pessoal. Eu vou colocar lá o link da landing page. Isso, é aquele que foi no Instagram, Isabela. Falar nisso, prazer, viu? A gente trabalha de longe aí. Tudo jóia? Então vamos lá. Prazer, tudo jóia. Então, a partir de agora. Renato, Pois não. Renato, boa noite. Uma pergunta para você e para a Isabela. Nós temos um participante ou uma participante que está o nome iPhone, se ela pode se identificar. Renato, você já sabe o nome dela. Me perdão, Não sei. não sabe. Tem um participante que está Eu na não tela sei. aí. Você sabe, Isabela? Não sei não. Se puder só se apresentar, porque eu já tento identificar com os cadastros que foram feitos. Está aparecendo na tela iPhone, Renato. Obrigado. Isso. Ou colocar Laura Sampaio. Pronto, ela já trocou o nome. É a Laura Sampaio. Laura. Tá bom? Então, gente, queria agradecer muito ao Mário.
Os formulários estão chegando, todo mundo conseguiu preencher, dizendo que a gente pede para vocês preencherem o formulário, porque para a gente é muito importante ter o feedback aí do trabalho. E claro, o Gabriel tem uma condição especial aí para o pessoal que preencheu o formulário, para a gente conseguir fazer um bom trabalho, tá? O TFLA Idiomas é uma escola que tem 32 anos, 32 anos, né? A gente nunca foi franquia, nós temos aqui 5 unidades em Belo Horizonte e Contagem e tem a unidade online. E a unidade online hoje é a maior que nós temos, né? E as aulas são dessa forma, de forma interativa. A gente não gosta de aula gravada, por quê? A aula gravada, na verdade, é uma reposição de aula para quem falta, né? Melhor do que nada. Mas a gente acredita que idiomas é com interação, da mesma forma que eu fiz aqui com a Ana e Mario, né? A gente fez aqui com eles dois. Com interação a gente ativa muito mais. Da mesma forma vocês num treino, né? Não adianta só assistir alguém correndo, alguém andando de bicicleta, alguém nadando, né? Tem que ser realmente colocando a mão na massa, entrando em campo e realmente fazendo a coisa acontecer. É isso que a gente acredita. Tá bom? Todo mundo achou o formulário, conseguiu preencher? Ok. Mais alguma pergunta? Que aí eu vou deixar vocês com o contato do Gabriel através do formulário, através do grupo do WhatsApp também. Quem quiser, lá no grupo do WhatsApp chegou a landing page, chegou, olha só, a landing page chegou lá. É onde está escrito conteúdo, Laura, Ana, Mário, onde está escrito conteúdo TFLA. Sim, uma pergunta. Os dias também estão discriminados no... Excelente pergunta, Mário. É o seguinte, nós temos várias opções. Em geral, por exemplo, você tem lá segunda e quarta à noite, terça e quinta de manhã, sábado pela manhã. Existem várias opções. Lembrando que, se você, por exemplo, estuda terça e quinta à noite, é muito importante que você tenha algum horário para fazer o seu trabalho autônomo entre a aula de terça e a aula de quinta e entre a aula de quinta e a aula de terça, né? Isso é imprescindível. Agora, as opções elas serão apresentadas para você depois que a gente tiver a seguinte informação. Você é iniciante ou não? Você precisa de algum tipo de nivelamento? Por exemplo, suponhamos que você tem o inglês já avançado, ok? E queira melhorar, queira ter mais conforto na hora de falar, mais segurança. Nós não temos o horário do avançado todos os dias da semana, todos os horários, entendeu? Então a gente vai ter ali as turmas do avançado em determinados horários. Aí nós vamos tirar, por exemplo, duas opções. Mário, nós temos segunda e quarta às 19 horas e temos terça e quinta às 17 horas, por exemplo. Aí você vai escolher, entendeu? O que a gente tem ali de acordo com o seu nivelamento. Se você for iniciante no inglês, ou se você for iniciante no francês, no italiano, no espanhol, como eu disse no início, você pode escolher qualquer idioma que nós temos, né? Qualquer um dos 4. Mas se você for iniciante em qualquer um deles, você pode, aí o Gabriel já tem quais horários nós temos essas turmas, tá? Quais horários a gente tem essas turmas. Nós trabalhamos com turmas até 7 alunos no online. No máximo 7 alunos. Aí você fala assim, nossa, mas eu tenho que ir, eu preciso estar com o inglês fluente daqui a 3 meses e eu estou no zero. Eu estou no zero e preciso, daqui a 3 meses, estar super fluente. Aí é melhor a gente fazer um plano intensivo para você de aula todo dia, tá? Aí é outra coisa, tá bom? A gente dá sempre para os alunos a seguinte previsão. Se você fizer todas as tarefas, estiver nas aulas, a gente acredita que com um ano, com 2 semestres ou 3 semestres, você vai começar aquilo que a gente fala que é comunicação. Você começa a se comunicar em inglês, a partir daí começa a gostar, gostando mais, você vai aprendendo cada vez mais. Agora, se você já está partindo de um nível legal, a gente vai só melhorar e você vai se comunicar com mais fluência, com mais segurança e com muito mais conforto, né? Quando a gente a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa bem feita, a gente fica até mais entusiasmado em fazê-la, né? Mais ou menos por aí, tá bom? Mas se tiver alguma emergência, aí tem que ser nem pode ser turma, aí tem que ser uma aula individual mesmo, tá joia? Ok. Obrigado pela pergunta, Mário. Ok. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Recebi um elogio. Obrigado, Laura. Muito obrigado. Ela falou que a apresentação foi excelente. O chefe vai ficar feliz aí, ó. O chefe Gabriel vai ficar feliz, ó. Que a apresentação foi excelente. Então, obrigado, Laura. Vocês podem elogiar lá no formulário que eu ganho aumento de salário aqui, tá? Elogiem bastante. De qualquer forma, o que mais? Então, gente, o formulário e o grupo do WhatsApp. Não, Gabriel. Uma informação importante, eu já estou, nesse exato momento, mandando as informações para todos os presentes. Tá bom, Renato?
E só para dar um gostinho nesses horários, Renato, claro, sem ser muito específico, porque aí depende da realidade de cada um, mas hoje, Renato, no formato online, nesse início de semestre, nós temos turmas até 7 horas da manhã, Renato. Olha que coisa boa. Aquele que quiser fazer aula no primeiro horário do dia, nós temos essa turma, Renato. E temos também, claro, à noite, como é opção de muitos também, fazer 2 vezes por semana à noite, mas essa novidade aí também, 7 horas da manhã. Pelo que eu conheço dessa turma, Gabriel, 7 horas da manhã eles estão aí na piscina, no frio. É isso pelo que eu conheço desse pessoal aí, viu? Mas vamos lá, é só brincadeira. Não é verdade, Luiz? Pelo que eu conheço dessa turma aí, Verdade. por aí. Se você falar em aula de inglês 7 horas da manhã, como é que é, Luiz? Meu problema agora é que eu não tenho nem tempo. Eu estou matando a natação aqui para poder estar aqui. Pois é, tá vendo? Mas aqui, as Não tenho pessoas... tempo para nada. Tenho 45 dias para uma prova na França e não tenho nem o que fazer, não tenho nem como treinar. É mundial de Ironman. Não tem nem como eu fazer um intensivo nem nada. Não tem tempo. De Daqui a manhã e 45, da tarde. daqui a 45 dias tem que ser um intensivão mesmo. Agora, se você quiser uma aula às 7 horas da manhã, todo Tudo dia... bem, não, já fui para Ibiza, já fui para Portugal, já fui para Espanha, já fui para um monte de lugar já. E até agora eu consigo me virar. Aham. Agora, mas essa a gente vai se virar. Mas ano que vem tem mais prova, a gente vai ter que fazer um intensivo, alguma coisa parecida. Não, legal demais. E você sabe que é aquela questão... Já sei onde eu vou. Ah, maravilha. Fico feliz de ouvir isso, viu, Luiz? Fico feliz de ouvir isso. Inclusive, vocês que são atletas, vocês sabem que a continuidade é o que faz um resultado. A gente tem o trabalho contínuo e tem o sprint, né? Que é ali alguns dias, alguns meses antes da prova. E é basicamente a mesma coisa com o idioma, né? Tem muita gente que... Quantas pessoas vocês devem conhecer que falam assim, não, eu falava francês muito bem, eu falava inglês muito bem, agora não falo nada. É só uma questão de treino, né? A gente tem que estar sempre treinando aí para estar acostumado com o idioma. A gente vai jogando um espanhol com inglês aí, vai se virando, mas não está dando muito certo, não. Talvez eu ia para Hamburgo agora na Alemanha, eu falei lá, vou me ferrar. Aí acabou não dando certo, que eu consegui a vaga para o Mundial do Ironman, aí não fui para Hamburgo. Mas na Alemanha eu achei que eu ia ter problema. Mas de qualquer forma, antes de tudo, parabéns aí, porque a gente sabe que isso aí é depois de muito esforço, né? Muito esforço, muita batalha, que a gente sabe que isso aí não é fácil, né? A gente sabe disso. E 45 dias de batalha para chegar lá ainda. É isso aí. Mas nós vamos lá, vamos torcer. E agradeço muito pela atenção de vocês, pela energia boa, energia positiva, e podem confiar que a gente aqui, nós não somos uma escola perfeita, mas vocês podem ter certeza que qualquer imperfeição, a gente vai até o fim para corrigir se qualquer problema acontecer, tá bom? Vocês podem ter certeza, tá joia? A gente que agradece, Renato. Um abraço. Um abraço para vocês. Merci beaucoup, Mario. Merci, Ana. Merci, Luiz, Arthur, Isabela, Laura Sampaio, Polo e Polo Queiroz. Agora a gente pode falar com os outros sotaques também, né? Luiz Assunção, Mario, Ana Paula, Ana Moreira, Isabela, Arthur, melhor, né? Laura, Paul Queiroz. Thank you very much. Agora o Gabriel fica com vocês aí, tá bom? Quem quiser ficar mais aqui, a gente continua tocando, ó. Mas vocês podem ir embora, tá bom? Não tem problema não. Eu já vou embora, eu tenho um treino ainda. Thank you. When the night has come, thank you, bye-bye. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble through to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now.
stand by me. Thank you very much, Laura. Thank you very much, Paulo. Merci beaucoup. Grazie tante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vamos ahora. Thank you.